Olá, abraço para todos. Mais uma vez aqui estamos para continuar estudando a doutrina espírita, né? Uma atividade que a gente não pode parar nunca de estudar, de aprender, porque pouco a pouco que a gente vai compreendendo, que a gente vai entendendo, né, a doutrina espírita, conseguindo colocar em prática, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, da parte segunda, lembrança da existência corporal, e a parte 2 porque vocês já estudaram a primeira parte, né, na semana passada ou retrasada, e hoje nós vamos dar continuidade analisando, né, o que acontece quando a alma, né, quando nós desencarnamos e o nosso espírito volta lá para a pátria espiritual, para a verdadeira vida. O que acontece, né? Se a gente lembra, se a gente não lembra, se a gente quer retornar, se a gente quer ficar por aqui. Então, isso que nós vamos conversar um pouco, das questões 313 até a 319. O Kardec pergunta logo na 313, o homem que foi feliz na terra lamenta-se dos prazeres que perde quando a deixa? Então, ele teve uma caminhada tranquila, feliz, tinha coisas que ele gostava, né, na terra, mas desencarnou e retornou. Como é que fica? Ele fica preso, né, àquelas coisas que ele gostava na Terra, ou ele volta, né, e se adapta rapidamente à vida espiritual? Aí ele coloca que para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da Terra. Então, a gente não precisa nem estudar muito para perceber que as coisas da Terra realmente são passageiras, né? Trazem muitas dificuldades. Está tudo bem hoje, amanhã já tem uma enfermidade e depois tem um sofrimento. Então, a Terra tem suas dificuldades por ser um mundo, né, de expiação e de provas. Mas a gente tem que entender que essa questão de ficar preso ou não às coisas boas que se passou na Terra depende da evolução do espírito. Ele fala que os espíritos elevados preferem, né, o plano espiritual, porque lá esse aprendizado do bem, a prática do bem é constante, se ele já está envolvido, por isso que ele fala espíritos elevados. Muitos ainda estão presos às coisas da Terra. Vocês já estudaram lá no 304 que quando o espírito retorna e ele observa as coisas que ele fez na vida corporal, ele até ri, né, de muitas dessas situações, porque realmente a gente pratica às vezes coisas que depois, com certeza, né, vamos sentir vergonha, né, vamos sentir piedade de nós mesmos, conforme fala o doutor Bezerra de Menezes. E ele fala que é como um adulto que, se fosse lembrar de todas as besteiras que fez, né, quando criança, ele ia falar, nossa, né, não posso levar isso em consideração, só quando era criança mesmo que eu fazia essas coisas. Ou mesmo na adolescência, né? Muitas vezes no nosso mundo acontece de beber, de criar mil problemas, e quando ficamos mais maduros a gente, né, se arrepende de muitas coisas que foram feitas, né, na adolescência e tal. Então o espírito, quando retorna, ele realmente analisa, e muitas coisas ele realmente não concorda, né? Ele não aceita, né, que foi feito, que ele fez aquelas coisas, né? Depois ele fala, mas tem espíritos que, né, iniciaram grandes trabalhos, né, para a evolução do mundo, da Terra, e de repente vê esses trabalhos interrompidos, né, porque retornaram à pátria espiritual, né? E eles ficam se lamentando porque deixaram esses trabalhos incompletos, né? E os espíritos respondem que não, porque eles sabem que outros vão terminar aquele trabalho. E que muitas vezes acontece é o próprio espírito começar a influenciar aqueles que ele sabe que tem um compromisso de dar continuidade àquele trabalho, né? E isso para os espíritos que, né, que fazem grande trabalho, conforme ele falou, mas a gente sabe que isso acontece tanto nos grandes como nos pequenos, porque nós que temos ainda uma evolução complicada, estamos aí a caminho, a gente deixa de fazer mil coisas que a gente promete, né, no plano espiritual, né, como aquela história que muitos expositores contam
do companheiro que prometeu montar um asilo, um abrigo, mas que quando ele reencarnou, ele esqueceu e a vida foi passando e a espiritualidade chamava a atenção dele, mas ele não prestava atenção porque ele estava preso às coisas materiais, às coisas físicas, até que ele chega na velhice e num sonho mostram a ele que ele estava deixando de fazer aquilo que ele prometeu, né? E ele percebe e corre para fazer, só que ele desencarna logo depois e só chegou a iniciar, mas não completou. E ele fica decepcionado com ele mesmo, porque ele prometeu, né? Era um dos objetivos da caminhada dele. Então, esse tipo de situação acontece muito e a gente tem que vigiar, porque quando a gente retorna, a gente vai fazer essa análise sobre as coisas que deveríamos ter feito, fora aquelas que fizemos, e a gente vai perceber muitas vezes que não cumprimos com o que nós mesmos prometemos para Deus ou para nós mesmos, né? No nosso íntimo, não é isso? E ele fala que muitos também abandonam trabalhos, né, da arte, da literatura. Aí ele fala, depois que retorna, continuam envolvidos naqueles trabalhos que eles iniciaram, ou eles deixam aquilo, né, de lado e vão para outras situações, ou seja, não se envolvem mais naquele trabalho. Né? Na questão anterior, eles se envolviam inspirando outras pessoas para continuar. Aqui ele está perguntando se existe a possibilidade do espírito deixar de lado aquilo que ele desenvolvia, sem se preocupar com aquilo. Aí ele fala que depende da evolução dele. Muitas vezes ele está envolvido em coisas na Terra, mas que quando ele deixa o corpo físico, ele volta para o espírito, ele percebe que ali era um período da vida dele em que ele tinha que desenvolver aquele trabalho, porque a gente sabe que no nosso meio, né, o meio influencia muito na nossa caminhada, então a Terra não possui muitos avanços, então tem muitos espíritos que têm uma evolução bem maior, e quando ele reencarna, ele se vê limitado. Então ele começa a desenvolver trabalhos mais simples, né? Por causa da necessidade do nosso mundo, mas a capacidade dele é muito maior. E isso quando a gente acaba não cumprindo as coisas que prometemos por causa de orgulho, vaidade, egoísmo, alguma dessas coisas, também como aquela história muito contada no meio espírita do companheiro, né, que recebe o pai como escravo. Ele era dono de uma fazenda, tinha muitos escravos, e o pai iria reencarnar por um resgate dele, do próprio pai, como escravo e contava com o filho, né, para recebê-lo, sendo escravo do próprio filho, e o filho ia cuidar, tanto que era um escravo diferenciado, podia fazer diversas coisas, não era como os outros, que recebiam castigos e tal. Só que esse escravo, né, iniciou um movimento, né, de rebeldia para acabar com a escravidão, e o filho, né, dono da fazenda, não aceitou aquilo, achou um absurdo. Naquele momento ele olhou o pai somente como escravo, ou seja, o esquecimento entrou aí justamente para testar, né, a evolução daquele companheiro, e ele acabou mandando matar o pai, porque foi rebelde, né, foi um escravo rebelde. E depois, quando retorna à vida espiritual, também descobre que o objetivo dele era cuidar daquele escravo, que era o pai dele, cuidar dos outros escravos, aceitar o fim da escravidão, iniciar um novo trabalho para aqueles companheiros aí remunerados, com suas residências, com sua liberdade, e ele acabou não cumprindo. Então, a visão, a gente percebe que é a visão que nós temos quando retornamos para a vida espiritual, quando observamos as coisas que fizemos na Terra, normalmente o meio ambiente aqui da Terra interfere muito nas nossas decisões, mas o que interfere mesmo são as nossas imperfeições, nossas ignorâncias, não é isso? E a gente acaba muitas vezes fracassando, conforme os diversos livros da doutrina espírita contam para a gente. Depois ele fala que muitos, né, companheiros que se interessam pelo trabalho, alguns diversos trabalhos para a evolução, né, para o progresso
seja das artes, das ciências, e depois que desencarna, né, o que que acontece? Aí ele fala: o que vos parece magnífico é muitas vezes pouca coisa para certos espíritos, que a consideram como um sábio vê a obra de um estudante. Então, novamente voltando ao nosso meio, novamente voltando à condição da Terra, né, um mundo de expiação de provas, um mundo ainda imperfeito, e que muitos espíritos que estão muito além, né, da capacidade da Terra, eles têm que se apequenar, ficar pequenos na sua intelectualidade, na sua moralidade, para desenvolver algum progresso, né, que o mundo entenda. Então, eles vão defender diversos trabalhos para a evolução do mundo que nós necessitamos. Só que quando eles retornam para a vida espiritual, a capacidade deles é muito maior. Então, eles percebem que aquele trabalho que eles defenderam na Terra é muito infantil para a capacidade que eles têm, em relação à capacidade que eles têm. Então, eles percebem que cumpriram, né, com a meta deles, com o objetivo deles, mas na realidade o interesse deles não é mais aquele trabalho, que é como se fosse um trabalho, né, de início de alguma evolução, quando eles já têm uma evolução bem maior, já tem outros trabalhos desenvolvidos no plano espiritual bem mais elevados, e eles preferem dar continuidade a esses trabalhos mais elevados e deixa aquele que ele defendeu na Terra por conta, né, de outros companheiros. Então, tudo depende realmente da evolução, né, de cada espírito. Né? Muitos, a gente está falando dos espíritos elevados, né, espíritos já com certo conhecimento, que deixam as coisas que criaram, né, e seguem em frente. Mas a gente sabe que muitos e muitos espíritos ainda ficam muito presos às coisas da Terra, conforme a gente vai ver. Kardec pergunta na questão 317, os espíritos após o desencarne conservam o amor à pátria? Né? Então, ele novamente fala, né? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Né? Então, para os espíritos elevados, eles não se importam de ter reencarnado na Terra ou em outro mundo. É sempre a questão de uma oportunidade que Deus nos deu. Né? Já os espíritos imperfeitos, eles ficam realmente presos às coisas do mundo. Né? Eles ficam presos às coisas da Terra. Tanto que ele fala que os mais evoluídos não vão se interessar pelos interesses das guerras, dos egoísmos financeiros e outras coisas. Os mais elevados, eles trabalham para justamente isso acabar, para haver mais fraternidade, mais união, diálogo, aquelas coisas todas. Já os espíritos imperfeitos, não, eles se envolvem em todas essas questões bem dolorosas do nosso mundo, né? Orientando, né? Tanto que ele fala que os espíritos vulgares são a maioria na Terra. Então, a gente não pode esquecer que os elevados são a minoria. Esse que ele iniciou o trabalho comentando. Mas se os vulgares, os imperfeitos, os ignorantes, os que se envolvem em tudo isso, ainda são a grande maioria, né, no nosso meio, seja encarnados, sejam desencarnados. Então ele fala que os espíritos vulgares são a maioria e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível do globo terrestre. Conservaram com pouca diferença as mesmas ideias, gostos e tendências que possuíam quando encarnaram. Então esses ficam presos sim. Né? Então eles não podem agir diretamente, né, nas atividades, seja de uma guerra, seja de uma divisão, seja de um trabalho lá voltado para o egoísmo e tantas outras, destruir alguma religião, seja lá o que for, eles não conseguem agir diretamente, eles ficam que nos influenciando. Como nós somos com muitas imperfeições, aí realmente a gente se envolve e vira essa confusão toda que a gente está falando. E eles falam, eles se intrometem nas nossas reuniões, nos negócios e nas ocupações. E nelas tomam parte mais ou menos ativa, de acordo com o seu caráter.
não podendo satisfazer as suas paixões, estimulam e se deliciam com os que com elas se entregam. Então, nós é que passamos também a ter a afinidade com esses espíritos. Então, esses espíritos, eles não saem da Terra, desencarnam e começam a analisar a vida, se erraram, não, se acertaram, vamos corrigir isso ou aquilo, não. Eles continuam vivendo aqui entre nós, como espíritos mesmos, envolvidos nas paixões, envolvidos em todas aquelas querelas, aquelas coisas todas que a gente sabe que existe. Então, por isso que muitos livros espíritas falam, né, que essa relação entre o material e o espiritual é muito grande, né? A questão da mediunidade, onde os espíritos, né, os companheiros desencarnados, têm uma grande influência sobre os encarnados e muitas vezes grandes obsessões, né? Grandes perseguições. Então, na realidade, dependendo da evolução, por isso que nós temos que realmente nos modificar, nos melhorar, para quando a gente chegar do lado de lá, a gente chegar de uma forma avaliando o que fizemos, né? E não dando continuidade a imperfeições, a erros, né? A se manter em grupos que praticam o mal, né? Na 318 ele fala, as ideias dos espíritos desencarnados se modificam quando estão na erradicidade, ou seja, só por ter voltado para o plano espiritual, as ideias já mudam. Ele fala, se modificam muito, sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode algumas vezes permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas com mais clareza. Então, dependendo novamente da evolução, quanto mais evoluído, mais rápido, né, se livra das dificuldades do entendimento. Quanto mais imperfeito, aí mais confuso fica e realmente a gente defende muitas coisas na Terra que chega no plano espiritual, a gente muda de ideia, mas uns mudam rápido, né, conforme a André Luiz ficou 8 anos, né, no plano espiritual e ele começou a perceber os erros deles rapidamente, mas outros ficam durante muito tempo fazendo, né, presos às suas dificuldades. A gente pode ver que na Terra existem muitas religiões, inclusive muitas que defendem que a salvação é somente pela graça de Deus, não precisa se modificar, não precisa ajudar o próximo, não precisa fazer o bem, não precisa se melhorar, não precisa nada, somente pela graça de Deus. Então a gente percebe que isso deve trazer muitas dificuldades, porque nós que entendemos que tem que ser pela caridade, né? A caridade tanto na transformação íntima como na ajuda ao próximo, né? No cumprimento das leis de Deus, a gente acha que faz alguma coisa e a gente faz bem pouquinho, né? Nem sabe se o que a gente faz vai servir para a gente encontrar algo melhor, para a gente se transformar em algo melhor. Então, esses companheiros vão ter que analisar muito quando retornarem à vida espiritual. E os espíritas também, porque os espíritas muitas vezes têm, acha que a doutrina espírita é superior a todas as outras religiões, principalmente algumas que eles acham que são mais imperfeitas que a doutrina espírita, quando na realidade a doutrina espírita é fantástica nos ensinamentos. Se forem praticados, ninguém vai ter preconceito com ninguém. O bem está em todas as religiões, por isso que existem tantas religiões. Então, nós espíritas temos que realmente vigiar para que a gente, quando retorne, não perceba que, na realidade, ao invés de aprender e praticar o bem, a gente acabou, né, criando mais preconceitos em relação a outras religiões e, às vezes, sem nem entender direito o que a doutrina espírita nos passava. Os apóstolos de Jesus, até o desencarne de Jesus, não entendiam direito o que Jesus queria dizer, cada um tinha um entendimento diferente. Por que nós, né, espíritas, não temos que vigiar em relação a isso? Muitas vezes não estamos entendendo corretamente os ensinos espíritas.
Então vamos vigiar, orar a Deus para que tenhamos sabedoria, né? Discernimento entre o certo e o errado. E ele fecha, né, a questão 319, perguntando: uma vez que o espírito já viveu a vida espírita em vidas anteriores, de onde vem seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso é interessante, porque se nós já reencarnamos muitas vezes, e já desencarnamos muitas vezes, por que existe tanto medo de morrer, existe tanto medo do além, existe tanto medo dos espíritos, daquelas coisas todas? Né? E ele fala: é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao seu despertar. Né? Então a gente sabe também, conforme diversos livros nos passam, que muitas vezes fizemos muito mal, praticamos delitos uns contra os outros, muitas vezes desencarnamos sendo perseguidos por aqueles que fizemos mal, muitas vezes na Terra somos perseguidos por companheiros desencarnados, chamadas obsessões. Então a gente acaba criando, né, um medo em relação ao que já passamos, se a gente vai passar de novo, né, quando retornar para a vida espiritual. Só que, na realidade, ele fala que isso é apenas temporário. Conforme a gente vai se melhorando, vai se elevando, o desencarne, essa visão do mundo espiritual vai se modificando e a gente vai percebendo que lá é melhor realmente, que nós temos condições de dar continuidade ao nosso aprendizado e já não vai ser tão sofrido como aqui, porque aqui nós praticamos muitos delitos. E ele faz questão, né, de lembrar essa questão, ele coloca no final do estudo, para a gente olhar a questão 163, né? E a questão 163 fala da perturbação espiritual. Né? A 163, Kardec pergunta: a alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? E a resposta é: consciência imediata? Não. Ela passa algum tempo como no estado de perturbação. Então, Chico Xavier já tinha deixado para a gente, né, numa informação de um de seus livros, de que muito poucos espíritos chegavam, né, à parte espiritual lúcidos, né, conscientes, né, de que deixaram a vida, que realmente cumpriram lá com as suas obrigações, se erraram nisso, acertaram naquilo, poucos. Né? Tanto que o próprio André Luiz levou 8 anos para iniciar, né, essa consciência. Aquele padre, né, do livro da Dona Ivone Pereira, que era perseguido, né, ele levou 400 anos, né, para sair da perturbação dele, para entrar na lucidez. O Samson, do livro O Céu e o Inferno, levou 1 hora, né, 1 hora depois ele foi chamado, evocado e já estava consciente, explicando o que estava acontecendo. Então, na realidade, a gente percebe que tudo realmente é relativo, tudo depende realmente da evolução, e isso nos chama atenção para que a gente não pare de estudar nunca, para que o estudo permaneça sempre, estejamos sempre gostando de estudar, para a gente evitar a questão de deixar o estudo de lado, porque é ele que vai nos dar a base, é ele que vai nos dar a teoria. A prática realmente é esforço nosso, é colocar ali para funcionar, para executar, e aos poucos a gente vai caminhando para o bem. E isso realmente, para um dia chegarmos à verdadeira vida de uma forma diferente, para a gente ficar o menor tempo possível em perturbação e que nas nossas avaliações a gente possa também perceber que fizemos coisas boas também e que Deus nos ajude daqui para frente só fazermos coisas boas voltadas para o Espírito, que isso vai acontecer também, da gente se tornar naturalmente bom. Não é isso? Que Deus esteja com todos, um abraço para todos, continuemos aí na nossa luta, nos nossos aprendizados, tá bom? Abraços, fiquem com Deus.